Bem, a partir de agora a aula começa. O tema de hoje é futebol americano, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Alguém confirma, por favor? Vocês estão enxergando a minha tela? Sim? Futebol americano? Sim, sim, Rubens. Sim, Muito obrigado. sim, professor. Então, Beleza, assim, professor? nós dividimos o semestre em três grandes partes, né? A primeira delas, nós ficamos discutindo a questão da pedagogia do esporte. Falamos brevemente sobre a pedagogia tradicional e adentramos as pedagogias globais e ficamos nelas, né? Assim, tratamos bastante a visão do João Batista Freire, Alcides Scaglia, trabalhamos também com alguma coisa da Larissa Galati, vimos lá o método do Fit Fix Fun, né? Que é o método holandês. Trabalhamos também na segunda parte do semestre com a questão das avaliações, né? Então, vimos também o Teaching Games for Understanding, né, que é o método em inglês, o TGFU. E depois, na segunda parte do semestre, começamos a trabalhar então com avaliações. Vimos dois métodos de avaliação, né, o GPA e o método TSAP, tá? E eu estou falando aqui bem da maneira, aportuguesando mesmo, né, falando das siglas da maneira em português. Mas vimos essas aulas, aprendemos a fazer algumas avaliações. O próprio método Fit Fix Fun já continha em si alguma ideia de avaliação um pouco mais subjetiva, orientada para a diversão, enquanto que os métodos do TSAP e do GPAI já tentavam buscar um pouquinho mais de objetividade e trabalhando mais a questão do desempenho, do aprendizado no jogo, menos orientado para a questão da diversão, mais orientado para a compreensão do jogo, tá? E aí, no terceiro momento, que nós iniciamos na aula passada, foi essa adentrar o mundo dos esportes coletivos de invasão, então, né? Então, começamos pelo pai deles todos, né? Que é o rugby. O rugby e o futebol de campo são os esportes que iniciam esse processo de esportivização. Eu estou silenciando, alguém estava com o microfone aberto, daí fica dando ruído. Então, nós vimos que os esportes que começam essa onda nos colégios da Inglaterra, durante a criação do esporte moderno, os dois primeiros são justamente o rugby e o futebol americano, e o futebol, não, o nosso futebol, entre aspas, nosso, né? Porque ele também é inglês. Por que nós não trabalhamos o futebol, sendo que ele também é um esporte de invasão e é dos mais antigos? Porque vocês já viram bem esse conteúdo com o Kleber, lá no primeiro período. Não tem sentido eu ficar repetindo aqui, tá? Então, nós vimos o rugby, né, as regras, as técnicas, e aí passando, então, para uma categoria de esportes que eu considero que tem uma ênfase maior na condução, no drible, e uma ênfase menor no passe, tá? Não que no rugby, no futebol americano, no flagball, no futebol gaélico não tenham passes, tem bastante passe, mas a ênfase é um pouco menor. Então, há menos troca de passes, como, por exemplo, no handball, no próprio futebol, no futsal, etc., tá? No basquete. Então, são esportes que o passe tem uma ênfase muito grande, esses outros. Nós estamos trabalhando o esporte que a ênfase no passe é menor. Por quê? Porque não é permitido fazer um passe para frente, exceto uma única vez, né? No futebol americano, nós vamos ver aqui, que é realizado pelo quarterback, né? Que é um arremessador oficial, e ele pode fazer somente um passe para frente. Todos os outros passes têm que ser na linha de impedimento para trás. Então, essa regra, né, desses esportes, como o futebol americano, o flagball e o rugby, ela muda a dinâmica de jogo. E ela torna muito mais atrativo para o praticante conduzir a bola, né? Segurar a bola e sair correndo. E permite também que você segure a bola e saia correndo, coisas que no basquete, no handball, você precisa ir quicando a bola, né? Você tem que driblar quicando, batendo ela contra o solo. Enquanto que nesses esportes você pode segurar ela e você pode correr driblando sem quicar a bola, tá? Essa ideia de você correr sem quicar a bola, ela dificulta muito para a defesa, né? Imagina tentar tirar a bola de alguém que está correndo segurando ela num jogo de handball, torna quase impossível, né? Então, para a defesa é autorizado fazer movimentos movimentos defensivos que derrubam o jogador adversário, tá? No futebol americano, que também vem do rugby, esse é conhecido como tackle, né? Que é um movimento de defesa
que ele derruba o jogador visando impedir o avanço, impedir a conquista de território. Então são jogos que a conquista de território se dá de maneira muito mais intensa, mais física, mais visceral, mais agressiva, né? Então é uma categoria de jogos que tem essa característica. É claro que tanto no o rugby pode ser simplificado, né? Pode ser chamado de tag rugby. O Joaquim não comentou isso com vocês, mas eu vou comentar mais para frente. O tag rugby é um rugby que não tem o tackle. Ele é tipo um pega-pega. Quando alguém encosta em você, você é obrigado a fazer o passe, que seria aquele momento do huck, né? Aquele momento que todo mundo se abraça e cai no chão. E aí não tem essa segunda parte nesse rugby com menor intensidade de contato físico. E no futebol americano nós temos o flagball, tá? Que também é uma modalidade que prima pela diminuição do contato corporal, pela integridade do atleta, facilitando para que pessoas não profissionais joguem, né? Ou para que você faça a iniciação com crianças. Principalmente o que interessa para nós aqui no âmbito da pedagogia do esporte é saber transformar esses esportes mais agressivos, mais intensos, mais físicos, em jogos que tenham a mesma lógica, mas que sejam mais seguros para a iniciação física em crianças, né? Então, o tag rugby é uma modalidade de fazer isso, né? E o flagball também. Então, na quarta-feira nós vamos discutir o tag rugby e o flagball, tá bom? Ou, como a semana passada a gente ficou só no rugby principal, no rugby union, né, que é o de 15, falamos muito pouco do rugby 7, que é o olímpico, que é somente com 7 atletas. Então hoje também nós vamos focar no futebol americano tradicional, naquele que tem o Super Bowl, naquele que atrai todo mundo, né, que tem crescido muito na mídia. Aqui no Brasil tem chegado com força, né, até uma espécie de colonização do pensamento estadunidense, né? Tem gente que já nem torce mais para time brasileiro, assim, para futebol, São Paulo, Corinthians, e torce para um time lá do Super Bowl, né? Torce para o Dallas alguma coisa, né? Então, assim, é essa invasão midiática do futebol americano que tem tornado ele importante no nosso contexto. Ainda que eu defenda, ainda que eu critique essa colonização, né? Eu acho que a gente não pode ser tão paga-pau de gringo assim, né? Não pode ficar babando as coisas que vêm da NBA, que vêm da NFL, que vem, né? A gente não pode ficar assim consumindo essas coisas de maneira acrítica, né? A gente tem que ser um pouquinho crítico, aprender a valorizar um pouquinho o contexto nacional, torcer lá, gosta de esporte, vamos torcer pelo São Bento, né? Torcer por coisas locais, assim, valorizar a nossa cultura, né? Mas por outro lado, não dá para negar que o esporte o futebol americano é muito interessante, é um esporte assim com uma variabilidade tática gigantesca, com uma riqueza, né? Assim, é todo um espetáculo que eles montam. Então, assim, eu acho importante trazer isso na graduação também. É um esporte muito rico para a gente se inspirar e produzir as nossas aulas, tá bom? Mas eu gostaria de deixar aqui a ressalva que nós devemos ser professores críticos e não ficar consumindo as coisas que vêm de fora de uma maneira assim tão direta, sem questionamento, sem nenhuma espécie de reflexão, tá? Bom, da onde vem então o futebol americano? Ele é uma variação do rugby, tá? Então, o futebol, tanto que para eles lá nos Estados Unidos, ele é chamado de futebol, tá? Igualzinho o nosso futebol, tá? Porque aqui se chama futebol, né? Porque vem dessa mesma palavra, que é bola com o pé, né? Então, futebol, tá? É uma variação do rugby, né? E tem esse nome porque ele tem alguns momentos que ele permite chutar a bola também, tá? Claro que ele é o que menos chuta, né? Ele vai chutar, eu vou explicar aqui alguns momentos muito chave que tem o chute, né? Mas tem sim também o chute no futebol americano. No rugby tem um pouquinho mais de chute, né? Vocês viram lá na aula, espero que vocês tenham assistido. E no rugby, só que no rugby também não é usado muito chute, porque só pode pegar os atletas que estejam para trás da linha de impedimento e a bola, por ser oval, ela perde um pouquinho a direção, né? Então, também não é muito utilizado o chute no rugby, mas é permitido, tá bom? A própria ideia muitas palavras vêm do inglês, né? Porque como tanto o rugby quanto o futebol foram criações inglesas, essas palavras, elas são aportuguesamentos, digamos assim, né?
apropriações para o português de palavras em inglês. A própria palavra chute vem de shooting, né? Do inglês finalizar, tá? E a gente aqui criou uma palavra que é chutar, né? Por isso que você pode falar que há um chute do basquete também é chute. Mas não é com a mão? Sim, porque é de finalização, não é de usar o pé necessariamente. Mas a gente é tão fissurado em futebol, né? O país do futebol, que a gente acredita que só chutar é só com o pé, né? Muitos pensam isso, tá? Então vamos ver o tamanho do campo primeiro. Eu vou passar por todos os detalhes, depois eu encerro a gravação da aula e eu abro para perguntas, tá? Mas vamos passar por todos os detalhes primeiro. Qualquer dúvida que vocês ficarem, vocês podem abrir o microfone e falar na hora, não tem problema. Mas se quiser deixar para o final também, anota no cantinho aí, ou faz a pergunta no chat, e aí assim que acabar a aula aqui, eu vou lá e leio o chat de vocês e tiro dúvidas, tá? Bom, o campo ele é 120 jardas, dá mais quase 110 metros. Uma outra razão dos Estados Unidos quererem ser diferentes, né? Só eles usam jardas, né? Ninguém usa jardas. O mundo inteiro usa metro, mas eles querem usar jardas e milhas, né? A gente usa quilômetros por hora e metros, eles querem usar jardas e milhas por hora, né? Enfim, só eles querem ser diferentes. Mas 120 jardas dá mais ou menos 110 metros. E 53 jardas que dá quase 50 metros de largura, tá? Então esse aqui é o campo, né? E veja que o campo ele é todo tracejado, já vamos falar sobre isso. Que é para demarcar bem a conquista de território, né? Então lá, só para comparar, né, no futebol americano, né, quase 110, essa medida aqui é fixa, por causa justamente das jardas, que tem que ser igual, então todo o campo lá tem o mesmo tamanho. No futebol, dentro da regra da FIFA, pode variar de 100 para 110, 64, 75. Os maiores, tipo Maracanã, são 110 por 75. Tem alguns menores, né, que são 100 por 64, tá? Essas aqui são as medidas FIFA, né? Então é quase a mesma coisa, tá? É muito parecido, né? O de futebol é um pouco mais largo, né? E pode ser um pouco menor, mas também pode ser um pouco maior, tá? Mas sempre vai ser mais largo, sempre. Bom, a bola também é diferente, né? É uma bola, é o mesmo couro da bola de basquete, tanto que ela tem a mesma cor, né? E ela varia entre 200 e 400 quilogramas aí, né? É relativamente leve, assim, né? Para você arremessar, mas ela tem peso suficiente, porque eles arremessam por 50 metros de arremesso, né? Então tem que ter muita força no braço, e até ela é desse formato aqui, ovalada, justamente para ela funcionar como se fosse um projétil, né? Então, assim, claro que eu preferia estar fazendo isso com vocês ali no campo agora, né? A gente ainda vai fazer isso um dia, mas coloca-se a mão aqui nas últimas costuras, tá? Então, o dedo mindinho, ele costuma ficar. Não é uma regra, tá? É como eu fui ensinado, e muitos são ensinados assim. Eu brinquei um pouquinho, tal, na minha juventude, gostei, era um jogo legal. E você aprende a colocar o dedo mindinho bem aqui, ó, onde o meu mouse está passando, né? Às vezes você coloca o anelar aqui e o mindinho aqui também, depende do tamanho da bola. Se for uma bola maior, né? Aí só o mindinho fica na costura. Se for uma bola menor, aí você pega mais costuras. E aí, quando você arremessa, você não só joga para frente, como a sua mão faz um movimento de rotação, usando a costura aqui como uma zona de contato, para você fazer a bola girar no próprio eixo. Então, ela vai para frente, né? E ela vai girando no próprio eixo, igual um projétil. Se ela não girar no próprio eixo, ela perde totalmente a direção. Aí parece que jogou um abacaxi no colega, né? Vai girando completamente torta, difícil de segurar. Se ela pegar o efeito, né, de bala e for girando feito um projétil, aí fica muito mais fácil a recepção, né? Como é feita a recepção? Tem uns jogadores bem craques que eles conseguem segurar com uma mão só, né? Aí o cara tem uma mão gigante, é um atleta profissional, treinado, essa é uma recepção mais difícil. A recepção mais comum é você abraçar como se fosse um bebê, né? Pensa lá no Bebeto na Copa de 94, fazendo aquele movimento lá de bebê, né? Em homenagem ao filho dele. Então você faz aquele movimento de abraço para segurar a bola, ou você faz um movimento com as duas mãos unidas, né? Um movimento de diamante, onde você aproxima, assim, faz um triângulo com o seu dedão e com o seu dedo indicador, né, das duas mãos, formando um triângulo, e ela vai encaixar certinho a ponta dela nesse triângulo, e o demais você agarra bem no centro, tá? Então, não é tão fácil fazer as recepções, depende de um passe bem feito,
depende de treino, depende de técnica. Imagina que o atleta está correndo, né? Então a bola vem de trás, ele tem que virar para enxergar a bola, encaixar e continuar correndo, tá? Então, assim, não é fácil, é um movimento bem difícil mesmo, tá? O objetivo do jogo é bem simples, né? É somar mais pontos que seu adversário. O ponto é chamado de touchdown, né? Ou encostar no chão. E ao contrário do rugby, assim que você atravessa a linha, você já fez o touchdown, você não precisa pôr a bola no chão. No rugby, você tem que pôr a bola no chão paradinha para valer o ponto. No futebol americano, quando você cruza a linha, você já fez o touchdown. Se você pular de fora, pegar ela no ar e cair lá dentro, você fez o touchdown, tá? Não precisa pôr a bola no chão, né? E cada touchdown vale 6 pontos. E aí você tem direito a fazer um chute. Lembra que eu falei que tinha chute? Esse chute é como se fosse um pênalti, né? Tem a defesa fica ali montada bem pertinho, e aí alguém segura a bola para um cara que vem e chuta a bola. Esse cara é especialista, eu vou falar isso mais para frente. Ele fica responsável só por chutar, né? Ele é o kicker, né? Ele chuta e faz mais um ponto, né? Então, cada touchdown você tem direito a 6 mais um, que pode ser para 2, né? Você pode aumentar a distância e valer até 2 pontos. Tem um outro chute, que eu vou explicar mais para frente, que vale 3 pontos, que é quando você está na sua última tentativa para cruzar a linha de touchdown, mas você está muito longe ainda, e se sua equipe perder a bola, está muito próximo para a equipe adversária fazer o touchdown. Então, para não correr esse risco, você chuta de longe, tá? É o field goal, né? Esse field goal vale 3 pontos, tá? E aí vai somando os pontos, né? Para ver quem ganha mais, tá? O jogo é dividido de 1 hora, dividido em 4 quartos de 15 minutos. Só que a partida dura muito mais que isso. A partida pode durar até 4, 5 horas. Por quê? Toda vez que a bola sai do campo, o cronômetro para. Às vezes o jogador até sai de propósito, né? Só para o tempo parar logo. Se tiver em campo, o relógio não para. Mas toda vez que ele sai para fora do campo, o relógio para, tá? Então, uma partida que era para durar 1 hora, né? Talvez 1 hora e meia no máximo, contando o descanso e o pedido de tempo, ela pode durar até 4 horas, porque toda hora o cronômetro está parando, tá? É um jogo muito tático e estratégico, consiste em uma série de jogadas de curta duração entre as quais a bola não está em jogo. Então tem uma equipe defensiva e uma equipe ofensiva, né? E tem um cara que vai arremessar e os que vão correr para pegar. Mas ó, acontece muito jogo sem a bola envolvida, tá? Então se esses caras aqui não segurarem esses, o quarterback não vai ter tempo para arremessar e nem os corredores, né, os running vão ter tempo para correr e pegar essa bola, tá? Então é um jogo. E outra, como eles. Sempre quando uma jogada acontece, para fazer o alinhamento de novo, na linha certinha que a jogada começou, é um jogo que está parando toda hora. Toda hora ele para. É um jogo, né, muito tático mesmo, né? Ao contrário do rugby, do futebol, que é um jogo muito mais corrido. Como resultado disso, as jogadas são sempre muito intensas, né? Os jogadores estão sempre descansados para dar o máximo. Vocês vão começar a aprender fisiologia, né? Eles vão ver lá que o primeiro sistema energético é o sistema ATP-CP. Então é um jogo que consome muito do sistema ATP-CP, né? Da creatina fosfato, e do sistema anaeróbico, né? Que é o sistema com produção de ácido lático ali, sem a presença de oxigênio. Ou seja, nós estamos falando de um jogo que o atleta dá o máximo da explosão muscular dele em cada jogada. Daí até mesmo o alto número de lesões, né? Ser tão intenso, ser tão pegado, ser tão forte, né? Porque tá todo mundo indo no máximo o tempo todo. Em esportes como o futebol e o rugby, isso é mais administrado. Como são esportes que não param o tempo todo, se o atleta der o máximo dele na primeira jogada, ele não tem fôlego para voltar na segunda jogada. Então é mais administrado, né? Claro que tem os piques, né? Os momentos que isso pode acontecer para fazer um ponto, mas não é mais administrado do que o futebol americano, tá? Então tem o chute inicial, né? Uma equipe vai lá e chuta, tá aqui a imagem, né? Faz-se a formação, uma equipe chuta, né? O time no ataque tem 4 tentativas para percorrer pelo menos 10 jardas, tá? Então, são 4 tentativas para pelo menos cruzar 10 jardas que estão marcadas aqui nas linhas, certo?
Se não conseguir essas 4 tentativas avançar pelo menos 10 jardas, aí passa a bola para outro time. Se conseguir avançar 10 ou mais jardas, aí faz o first down. O que é o first down? Volta para a primeira tentativa. Volta para a primeira descida, tá? Então são 4 tentativas, 4 descidas para fazer o touchdown ou para avançar pelo menos 10 jardas, tá bom? Se conseguir, permanece com a bola e tem mais 4 tentativas para andar outra 10 jardas. Então, a cada 10 jardas andadas, né, você renova as suas 4 tentativas. E assim vai até fazer o touchdown aqui. Certo? Foi as 4 tentativas, não conseguiu avançar 10 jardas, aí na quarta, normalmente eles chutam. Se tiver daqui em diante, no meio de campo mais ou menos, eles já tentam fazer o field goal, né? Que é acertar lá naquele T enorme que tá aqui. Se tiver muito para trás, mesmo assim eles chutam. Por quê? Porque daí o outro time pega a bola mais longe possível e eles correm para a trombada para ver onde eles vão parar a outra equipe que vai pegar essa bola, certo? Então, normalmente... Agora, se eu tentar... Ó, o vermelho está aqui. Se eu usar minhas 4 tentativas e eu não avançar 10 jardas, o azul vai atacar daqui. Por isso que na última tentativa, normalmente eles chutam, tá? Seja para fazer o field goal, seja só para jogar a bola lá para frente mesmo, né? Porque se o azul tiver 4 tentativas para descer daqui, meu, tá muito fácil, né? Como que eu posso deslocar a bola? Com corrida, segurando a bola, com passe, que tem direito a um passe só para frente, que é o do quarterback. Pode fazer mais que um passe na mesma jogada? Pode. Desde que do segundo em diante o passe seja lateral, tá? Lateral ou para trás, né? É muito raro acontecer isso, porque a chance de você perder a bola é muito grande. Se você faz um passe e a outra equipe intercepta, automaticamente a bola é da outra equipe. 4 chances para ela. Então, eles não usam muito o passe. Normalmente usa a corrida mesmo e vai para pancada, vai para frente com frente, né? Para as trombadas, para os tackles, né? E o chute, que é nessas condições que eu acabei de explicar para vocês, tá? Quando é caso de field goal, ou quando é caso de first down, né? Início da jogada, do início do jogo, ou quando é a última tentativa lá, desesperada para chutar para frente, tá? Como pontuar? O touchdown, quando passa pela end zone, que eu já falei isso, né? E o ponto extra, que é aquele que você tem direito de quando você faz um touchdown, tá? O field goal que vale 3, quando você chuta lá de longe nesse T aqui, né? Então, tá na minha última tentativa, não consegue o touchdown, vai, chuta e faz daqui, tá? Tem muito brasileiro jogando na NFL só para chutar, porque a gente aprende a chutar aqui desde cedo, né? A gente fica bom em chutar. E aí o cara vai jogar nos Estados Unidos, faz faculdade lá, de graça, né? Só para chutar a bola no time universitário, tá? Existe essa função lá. Então, os jogadores são 22, 11 por equipe. Uma equipe, uma só, ela tem até 53 jogadores. Então, ela tem um time de ataque, um time de defesa, um time especial. Então, claro que equipes no Brasil, por exemplo, que esse esporte é amador, está só começando, normalmente os 11 que são ataque são defesa também, tá? Muitos times começando são assim. Mas, no mínimo, um time profissional tem, né, 33 jogadores, tá? 11 da equipe de ataque, 11 da equipe de defesa e 11 especial. O que é especial? São algumas situações de jogo, elas demandam especialistas em executar algumas jogadas. E aí tem esse time especial para fazer essa jogada, tá? No ataque, quem é o ataque? O quarterback é o cara que distribui a jogada, normalmente ele recebe o destaque, né? Vocês devem ter assistido vários filmes dos Estados Unidos, assim, de colégio, que o quarterback é o cara mais adorado, né? Assim, que as meninas acham o máximo, ele se acha pra caramba. Normalmente é o vilão dos filmes, né? O quarterback é o cara mais folgado, né? Por quê? Porque o quarterback recebe toda a atenção, ele é o distribuidor das jogadas, é o cara que consegue jogar até mais tarde, né? Como a função dele basicamente é arremessar, ele consegue jogar com idade mais avançada, enquanto as outras funções eles aposentam mais cedo, tá? Fullback é o cara que abre o caminho para corredor, também bloqueia o quarterback em jogadas pelo ar. Então, fullback é a defesa, é os caras que ficam ali
Mas a defesa na jogada de ataque, tá? Ele fica defendendo o quarterback de uma blitz, né? Da pessoa que vem atrás. Ainda no ataque, o interceptador, cujo trabalho nas jogadas aéreas é proteger o quarterback em seu lado cego, né? Então, é o cara que fica ali do lado, tá? Para proteger o quarterback. E a defesa? Quem são na defesa? Atuam nas extremidades da linha defensiva. Seu principal objetivo é atacar o quarterback e impedir qualquer possibilidade de corrida pela lateral. Ou jogam bem no centro da linha defensiva, tendo como principal função fechar o centro para impedir a corrida. Se conseguirem passar pelos bloqueios da linha ofensiva, atacar o quarterback. Tá? Então é aqueles caras que ficam tentando chegar no quarterback antes que ele arremesse, tá vendo? Ó, o cara vai arremessar aqui, o outro já tá pulando nele. Esse quarterback aqui, ele ia arremessar, ele tomou o tackle, né? E também são os caras da defesa que ficam protegendo o fundo lá, né? Que ficam lá no final defendendo justamente para que os jogadores de ataque não recebam a bola do quarterback, tá? E tem alguns jogadores especial, né? O kicker, que é o cara que chuta o field goal ou o ponto extra, ou o kickoff, né? Que é o início da partida. E o kickoff returner, né? Que é o cara que chuta a bola quando que recebe a bola quando a outra equipe chuta. Então o jogo vai começar, por exemplo, aí essa equipe aqui chutou a bola, tá vendo? O jogo tá começando, começa com um chute lá de trás. Esse cara é o cara que pega a bola e sai correndo o máximo que ele puder, porque quanto mais longe ele for, mais a equipe dele começa favorecida, né, na jogada de ataque, tá? Então os jogadores precisam ter velocidade, agilidade, resistência, capacidade tática e força bruta. Só que é o seguinte, o legal é que você não precisa ter tudo isso na mesma pessoa, né? Então, assim, se for um cara mais pesado e pouco ágil, ele pode fazer um bom defensor. Se for um cara magro, que não aguenta muita pancada, ele pode jogar nas pontas para correr e receber essa bola. Se for um cara lerdo, mas que é inteligente e tem um bom arremesso, ele pode ser quarterback. Então dá para distribuir as funções de acordo com as qualidades, com as valências físicas de cada jogador, tá? É claro que se tratando de pedagogia do esporte, você não vai ficar especializando as crianças de maneira precoce, você vai rodar para que todas elas, né, participem de todas as funções, de todas as posições em campo. Eu estou falando aqui do alto nível, tá? Estou falando de como o esporte é, sem entrar muito na pedagogia ainda, tá bom? Essa proteção é obrigatória, uma chuteira com cravo, né? A armadura deles aqui, né? Isso aqui nós tivemos um professor, um estagiário que trouxe, ele jogava no Sorocaba Vipers, ele trouxe emprestado. Só que assim, os caras não lavam muito isso daí, né? Então é um cheiro meio desagradável. Mas a galera usou mesmo assim, foi bem legal. Tivemos uma aula interessante, né? E o capacete é obrigatório, mas no profissional eles usam também essa calça aqui, cheia de espuma, a coquilha, né? Para não tomar lá uma pancada no saco. E alguns usam essa luva aqui para ajudar a recepcionar a bola, tá? O quarterback não usa, porque ele tem que sentir, né, o couro da bola, facilita a sensibilidade para arremessar. Mas os jogadores, os receivers, eles usam essa luvinha aqui para ajudar a recepcionar a bola, bom? Mas nessa bagunça aí, para avançar, pode tudo? Né? Não, claro que não, né? Tem muitas coisas que não pode, tá? O jogador não pode fazer contato com o adversário e parar a jogada de qualquer jeito, tá? São 7 árbitros para vigiar, para que não haja violência. O tackle é uma técnica, ela tem que ser executada dentro das regras. É intenso, é forte, mas não é ilegal nem violento, né? O que você não pode fazer? Na defesa, você não pode dar rasteira, senão a sua equipe perde 10 jardas. Você não pode puxar pelo capacete, perde 15 jardas. Essa é uma das ofensas mais graves que você pode fazer. Você não pode puxar pela camisa, perde 15 jardas. E você não pode usar o capacete para acertar diretamente o jogador adversário. Por exemplo, você não pode correr e dar uma cabeçada com o seu capacete, tá? Perde 15 jardas também. Então o tackle tem que ser feito na cintura, tá? E tem que ser um agarrão para levar o adversário ao chão. Não é com o ombro, não é com o capacete, dando soco, não é? Tem a técnica, tá? E o ataque? O que o ataque não pode fazer? Não pode agarrar as mãos do adversário, impedindo a movimentação dele.
E não pode atingir o adversário abaixo da cintura, pelas pernas, tá? O bloqueio tem que ser feito da cintura para cima e não da cintura para baixo, agarrando o pé, por exemplo, tá bom? O que é conduta antidesportiva, né? Você perde 15 jardas. Atingir o adversário fora do campo ou depois que a jogada já acabou. Usar força excessiva, como dar um soco, chute, essas coisas. Atingir o quarterback, o kicker, ou o P, eu esqueci o que é. Após o passe ou chute ser realizado. Então, depois que eles chutaram, né? Você não pode mais atingir. Às vezes acontece do cara pula com tanta vontade, a bola ainda tá presente, mas o cara sai a bola da mão dele e aí o defensor bate. Aí é falta, tá? O defensor tem que saber controlar essa entrada aí. Não pode simular falta, não pode provocar o adversário e nem retirar o capacete dentro de campo, tá? Então essas são regras que impedem aí que o jogo se torne algo extremamente violento, né? Bom, eu vou encerrar aqui o compartilhamento de tela, tá? E vou parar a gravação abrindo para perguntas, então.